Hoje eu estou recebendo o Alex Tabor, que é fundador da Tuna Pagamentos, uma solução completa sobre pagamentos online. E o próprio Alex é um cara que tem uma experiência muito bacana. Eu já dei uma olhada aqui na trajetória dele e fiquei muito feliz em tê-lo aqui conversando, porque mesmo sem conhecê-lo, eu já fui muito fã de um produto que ele fundou, cofundou há alguns anos atrás e que eu acho que foi muito importante no mercado digital. Mas eu vou deixar que ele conte essa história. Então, Alex, obrigado por ter aceito separar esse tempo aqui para conversar comigo. A primeira questão que eu tenho para você é que você possa se apresentar, melhor do que eu fiz agora, e contar um pouco do que é a Tuna Pagamentos. Perfeito, muito obrigado pelo convite, Luiz, para poder falar com outros fundadores ou pessoas que pretendem fundar empresas para frente. Para mim, na carreira, eu sempre tive interesse em montar uma coisa minha ou entrar numa empresa bem no estágio inicial, e eu tive sorte em que é o foco de interesse meu bem cedo na vida foi software. Comecei a programar com 6 anos de idade. Eu tive sorte que na minha escola, com 7 anos, já teve aula de programação formal, e adorei. Assim, tipo, o que eu fazia no meu tempo livre era programar. E ainda tive tempo na escola para também programar. Então, realmente me empolguei muito com o assunto. E, à medida que eu fui melhorando no meu capacidade de programação, e minhas escolas também foram acrescentando mais conteúdos, o mercado em software evoluiu demais. Isso foi nos anos 90, e além disso, a indústria de investimentos no setor chamado venture capital, né, o chamado capital de risco, um capital que financia o estágio inicial de uma empresa para montar o produto, para testar a aderência do produto ao mercado, para escalonar depois, né? Esse mercado estava mais embrionário antes desse momento e explodiu assim de tamanho naquele período. Assim, foi um período que nasceu a Amazon.com, nasceu Yahoo, esses que a gente conhece hoje, especialmente a Amazon. um, Foram sucessos, mas além desses sucessos, teve muitas outras empresas que testaram modelos de negócios no ambiente novo, que era o web, né, o navegador e conectividade, e muitos desses não conseguiram passar da fase inicial. Mas estava com muito investimento nos anos 90 lá, e eu resolvi fazer a ciência da computação. Eu cresci, eu tenho cidadania americana, porque meu pai é americano, eu nasci até nos Estados Unidos, e a minha mãe é brasileira, então eu tenho as duas cidadanias, mas eu não cresci nem nos Estados Unidos e nem no Brasil. Eu cresci na Ásia, e eu sempre estudei em escola americana, então foi dado para mim que eu iria fazer a universidade nos Estados Unidos, e eu escolhi a University of Southern California, curso de computação, que é uma universidade muito boa, muito seletiva e muito plugada no Vale do Silício. E nesse ambiente do final dos anos 90, a minha expectativa era de entrar na faculdade, até nem se formar, mas sair em algum momento, entrar numa startup, né? O Bill Gates estava super famoso na época e fez isso. Um, e daí entrar numa startup que escalona e cresce muito, faz IPO e tudo mais. E, assim, parece um sonho muito assim, pouco provável, mas no ambiente dos anos 90 podia pensar nisso, porque pessoas estavam fazendo, estavam fazendo IPOs no PowerPoint, assim, mesmo antes de ter tração, nem produto. Foi um ambiente bem diferente. Mas eu entrei na universidade nesse ambiente, ah, e na metade da faculdade, isso mudou drasticamente. A bolha de investimento na internet estourou, porque teve um exagero, teve muito dinheiro financiando projetos de altíssimo risco, com valuations muito altos, e de repente isso estourou e secou o mercado de investimento dessa modalidade de venture capital. Era, na época, uma modalidade ainda não comprovada em escala. Hoje em dia tem altos e baixos, tem momentos de correções, mas ninguém duvida que venture capital é algo viável, que fundo de pensão deveria alocar uma parte do seu portfólio a isso. Não é uma pergunta hoje, mas na época era. Era realmente um momento de university endowments, de fundos de pensão, pensar, putz, eu perdi dinheiro aqui, não era para perder. Não sei se eu vou renovar minha alocação aqui nesses investimentos dessa modalidade. Então,
O ambiente da segunda metade da minha faculdade foi completamente diferente. E daí comecei a repensar os meus objetivos, porque eu comecei a ver que talvez eu precisava imprimir currículo, ir na fila de uma feira de emprego e me candidatar para um cargo de programador no nível mais baixo de uma empresa gigante ou de uma prefeitura, ou, assim, coisa que eu nunca imaginei, não, é natural, mas para mim não era muito. Eh, mas eu tive sorte que a minha super amiga da faculdade, ela é filha do Paulo Guedes, e ela o Paulo, eu acho, mas e daí a minha mãe se aposentou e se mudou para o Rio também, então a gente passava férias lá, às vezes encontrava em Búzios ou no Rio, e numa dessas idas para Búzios, o Paulo me deu carona de volta para a capital, a gente foi conversando e ele me perguntou o que eu queria fazer na vida, eu falei, eu tô lá na Califórnia, eu quero entrar numa startup na Vale do Silício e seguir aí, e ele falou, olha, interessante, mas eu acho que você deveria, pelo menos, cogitar fazer uma coisa no Brasil, porque o Brasil é muito parecido com os Estados Unidos, anda um pouquinho atrás, não muito, e daí você tem a oportunidade de observar algum modelo de negócios que começa a tracionar no mercado americano, e você pode ser a primeira pessoa a implantar esse modelo no Brasil. Às vezes, ser primeiro a fazer é uma vantagem forte, e é um mercado grande. E ele, na época, não tinha nada a ver com o governo, ele era famoso como empreendedor, ele tinha vendido a parte dele no Pactual, um resultado muito bom, né, e eu sabia disso. Então, quando ele falou isso, ele teve bastante propriedade na fala. E quando mudou completamente o meu contexto, eu estava mirando ou perda de emprego ou outra coisa, aí eu lembrei de o que ele falou e pensei, deixa eu analisar isso aqui. Talvez tenha um negócio que eu poderia lançar no Brasil, e nunca morei no Brasil, até então todos os países foram dados para mim pelos meus pais, mas quase todos os meus parentes são brasileiros, moram no Brasil, adoro o Brasil, eu visitava, né, de vez em quando nas férias, e sempre gostei. Então eu observei que as empresas, depois do exagero de investimento em TI, estavam buscando economizar, mandando projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas para a Índia, e somente para a Índia, porque fala inglês, é mais barato, mas o fuso horário horrível para quem consome isso, né, do hemisfério oeste. E além disso, a diferença cultural é muito grande, entre o indiano e americano. Entre brasileiro e americano é muito parecida, tipo, muito. Então eu pensei, quem sabe eu poderia montar uma empresa dessa no Brasil, que é mais perto ao fuso, na verdade, entre os fundos, os fusos dos mercados consumidores dos Estados Unidos e Europa ocidental. E ainda tem a semelhança cultural, não é tão barato quanto a Índia, mas é mais barato que esses mercados, e parecia que as empresas não estavam fazendo isso ainda. Então, eu pensei, talvez o custo de oportunidade de eu sair da Califórnia agora é baixo, porque o ambiente não está bom. Ahm, eu tenho uma vantagem, que eu falo as duas línguas, eu consigo contratar programadores locais, eu consigo eu mesmo começar a programar no início, então não preciso de capital inicial, que era difícil na época, não tinha também dinheiro. E pode ser um bom primeiro negócio, porque meio que tem que fazer lucro, é uma empresa de serviços. Não escalona como empresa de produtos, né? Aquele modelo Vale de Silício, não é isso, mas observando as oportunidades no momento me parecia uma boa opção. Então, depois de me formar, me mudei para o Rio, montei uma fábrica de software chamada One e desenvolvendo sistemas de e-commerce e e-learning para empresas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Um, e foi bom, assim, gerou lucro muito em breve, ganhando em dólar, gastando em real, foi financeiramente muito, mas não cresceu desse jeito de um startup mais orientado a produto. Então, no ano 2007, eu acabei vendendo a empresa para uma startup chamada Power.com. E foi uma espécie de acqui-hire. Eles queriam os programadores, o time, basicamente, para desenvolver os produtos internos. Eles estavam com um agregador de rede social que ele integrava as redes que nesse momento eram apartadas, como Facebook, LinkedIn, Orkut.
era maior do Brasil na época, MySpace, e essa galera toda não se comunicava entre si. Daí, a proposta do Power.com era de criar uma interface única que integrava todas essas redes em uma interface só, e era um produto extremamente viral. Assim, crescia 50 mil novos usuários por dia sem nenhum dólar de marketing, zero. Então eu pensei, putz, esse negócio é mercado grande, é bem tecnológico, escala bem, assim, dá para ter milhões de usuários com poucos funcionários. E o fundador, um dos fundadores, ele já captou dinheiro no Vale do Silício, já lançou startups lá nos anos 90, chegou a uma escala interessante. Então, tinha know-how e conexões. Então, para mim, pareceu uma oportunidade de estágio tarde na vida para aprender mais sobre modelos de negócios que alavancam a tecnologia e que são orientados a produto, que daí escalona melhor. Então, eu entrei lá, a gente foi a primeira empresa a captar de um fundo de venture capital de primeira linha do Vale do Silício no Brasil. Isso foi no ano 2007, a gente captou 7 milhões de dólares do DFJ, que na época era um grande cheque para esse estágio. Quando eu entrei, estava com poucos milhões de usuários. Quando eu saí de lá, estava com 12 milhões de usuários. Mas esse tempo que eu passei lá, eu aprendi sobre coisas que me ajudariam a montar negócio próprio de produto depois. Então, praticamente, primeiro dia no trabalho, o CEO me puxou para o Vale do Silício para participar nas reuniões com fundos. Eu participei no desenho e arquitetura de software horizontalmente escalonável. A gente usou a Amazon AWS, né, o serviço de computação em nuvem da Amazon, quando eu estava em beta. Eu lidei com entregabilidade de e-mail, que é um negócio bastante técnico e complicado, mas muito importante para uma empresa que manda grandes volumes de e-mail, daí virei expert nisso também. Então, eu ganhei uma bagagem boa de poder montar um negócio próprio meu. Eu resolvi sair de lá, tirar um sabático, uns 6 meses para recarregar as baterias e depois pensar no próximo projeto. E nesse período que eu, falando com um amigo, o Júlio Vasconcelos, a gente foi pensando em, de repente, montar uma empresa juntas. E a gente teve o luxo de estar com algo até mais estágio inicial do que um produto mínimo viável. A gente estava com uma empresa mínima viável. O Júlio, ele se formou no MBA na Stanford, trabalhou em consultoria antes disso, bem perfil negócios, e eu perfil técnico. Então, a gente pensou, a gente junta um cara bem negócio, bem técnico, software, internet, e cabe muitos modelos de negócios. Então, a gente pode criar uma empresa, capitalizar a empresa, botar participação metade, metade, cada um, e 50 mil dólares cada um, criar a empresa, que não se faz nada no Brasil sem um CNPJ, e daí, depois disso, a gente pode testar modelos de negócios e ir verificando o que poderia fazer sentido. Então, o projeto do Peixe Urbano nasceu desse jeito. O modelo de negócio de cupons nem foi o primeiro que a gente testou. A gente testou um portal de buscador de prestador de serviços locais, como advogado, arquiteto, eletricista. Um mercado muito grande, com suas dores peculiares, mas a gente viu que seria complexo de escalonar e a gente passou. O segundo modelo que a gente testou foi o que Groupon estava fazendo nos Estados Unidos e ninguém estava fazendo no Brasil. Então a gente meio que pensou, a gente vai ter que tropicalizar isso para o mercado brasileiro, mas vamos começar basicamente com a mesma coisa que eles têm lá e ver se tem tração. Então a gente primeiro tentou identificar motivos porque não iria funcionar no mercado brasileiro. De repente, fraude mais elevada aqui, então pessoas vão ter desconfiança de marca não conhecida. Então, a gente primeiro botou um landing page para cadastrar e-mails dizendo, você vai receber um e-mail por dia com grandes descontos nos melhores estabelecimentos da sua cidade, como restaurantes, clínicas de estética, pousadas e etc., de 50% a 90% de desconto. Daí a gente viu, será que pessoas vão botar lá o e-mail? E além disso, será que pessoas estão buscando essas coisas pelo Google? Porque senão vai ser muito difícil de adquirir um cliente
com pouco capital. Se tiver que ir para meios offline, para montar lista online, vai precisar de mais dinheiro. Então a gente testou o Google, a gente viu que de fato pessoas procuravam esse restaurante, salão de beleza, pousada, etc., no Google. Então deu para captar e jogar no landing page, e eles de fato colocavam um endereço de e-mail ali. Então, até então a gente testou essa premissa de que por que não iria funcionar até o cadastro do e-mail. Daí a gente pensou, essa parte de desconfiança pelo elevado nível de fraude no Brasil. Então, será que esse cara que cadastrou o e-mail, ele vai chegar numa página para realmente pagar, botar os dados do cartão de crédito num site com nome esquisito, como Peixe Urbano, que ele nunca ouviu falar antes, né? Será que pessoas vão ser tão malucas para fazer isso, né? Pergunta válida e barato testar, né? Então, eu mantenho um site básico. Foi nesse momento que a gente contratou o primeiro engenheiro, que é meu cofundador na Tuna, o Paul, que entrou como engenheiro no Peixe Urbano primeiro, e ele também ajudou a montar o carrinho de compras, um catálogo de ofertas. A gente integrou com o PagSeguro para ter uma solução fácil de integrar, que integra tanto antifraude quanto adquirência, numa integração única. E a gente fez, também foi para a rua para fechar ofertas. Eu mesmo fechei a primeira oferta que a gente vendeu, que foi um pacote de arvorismo do lado da Liga de Freitas, no Rio. Era novo na época, queriam promover seu serviço novo, então toparam botar um desconto de 50%, a gente colocou lá, e a gente colocou para vender, para ver se realmente alguém iria entrar lá e fazer a venda. Finalizamos o site tipo 3 da manhã, e o e-mail tinha que sair, a gente programou para sair às 7 da manhã. Daí o Júlio falou, eu vou ficar aqui acordado, apertando o F5. Se o site ficar fora, eu te ligo, te acordo. Mas se não, dorme aí, depois às 8 entra. E daí eu acordei, não recebi ligação durante a madrugada e olhei no site, 0 vendas. Então, desanimador um pouco, porque, putz, queria vender alguma coisa, o e-mail saiu às 7, mas também uma sexta-feira, no Rio de Janeiro, a galera chega tarde no escritório, assim, quem tava olhando o e-mail. E daí pensei, beleza, vamos dar um tempo, né? O Júlio me avisou que estava tudo certo, o site estava funcionando, beleza, vai lá, dorme um pouco que eu vou ficar... E o tempo passava. E daí finalmente recebi um e-mail, que PagSeguro mandava e-mail quando realiza uma venda. E, meu Deus, finalmente alguém comprou. Eu olhei lá e foi a mãe do Júlio. Ela entrou lá e comprou aquele cupom do seu filho. Então, beleza, alguma venda, mas não comprovou a viabilidade da mudança de negócio no mercado ainda. Daí passou um tempo, a minha mãe comprou, outros amigos compraram e tal, mas de vez em quando entrava uma venda de uma pessoa que a gente não conhecia, e olhando lá, comprou de um e-mail que chegou no landing page e tal. Então, dos 50 e poucos cupons que a gente vendeu, mais de metade foram de pessoas que a gente não conhecia. Então, realmente vieram do Google, fez cadastro, foi lá e botou os dados super sigilosos de cartão de crédito num site que nunca ouviu falar, com nome esquisito, e foi. Então, a gente pensou, vamos investir nisso aí. Então, a gente... E esse cresceu muito, ficou muito famoso, muito rápido, foi altamente viral também. Também a gente levantou muito, muito dinheiro dos principais fundos, né? E Venture Capital, Private Equity, até o nível de Morgan Stanley, T. Rowe Price, que são fundos enormes. Mas essa experiência do Peixe Urbano que proporcionou a ideia da tuna. Então, não é à toa de que a tuna significa atum, né, em português, é um peixe. Mas o que aconteceu lá foi, a gente foi a primeira empresa a implantar esse modelo de negócios no Brasil. Então, a gente sabia que teria que construir algumas coisas do zero, o catálogo de ofertas, algumas coisas do checkout. Tinha que construir com recursos internos, engenharia interna. Mas
grande maioria das coisas que você faz enquanto empresa, não faz sentido você construir dentro de casa, especialmente coisa de back-office, coisa que o usuário não toca. Melhor você avaliar o mercado de fornecedores e contratar o fornecedor mais qualificado. Então, para financeiro contábil, a gente não construiu coisa, a gente contratou o SAP. Para CRM, a gente contratou o Salesforce.com, atendimento cliente, Zendesk, daí vai, né? E quando a gente analisou pagamentos, nível de fraude muito elevado no Brasil. Então, um serviço que é fundamental é o antifraude. É um serviço que vai receber os dados da compra, analisar isso, cruzar com o seu banco de dados de compras e cartões da região e dizer, olha, pelo conjunto de dados aqui, eu acho que está seguro, pode aprovar. Ou, não, eu acho arriscado, melhor você recusar. Então, nisso é fundamental que você tenha os dados do mercado. Acontece que o mercado terceiriza isso para principalmente duas empresas, a ClearSale, que é a maior presença no mercado, e a CyberSource é a segunda maior. Daí tem mais 4 outras empresas que dividem uma pequena parcela do mercado. E daí a gente pensou, é isso que tem que terceirizar, a gente nasce sem dados, então pegamos propostas financeiras de ambos os fornecedores, e queríamos contratar um serviço caixa preta, que funcionasse bem, justamente para não ter que aprender sobre os detalhes dessa atividade antifraude. Então, a gente acabou selecionando um dos dois maiores. Por um ano, realmente foi uma caixa preta que funcionava bem, mas no fim do período, nosso antifraude sofreu uma queda de desempenho enorme, que se manifestou no momento de cancelamento por motivo de fraude, que pelo arranjo das bandeiras, isso se aplica no mundo inteiro, não só no Brasil. Quem paga o custo de um cancelamento por motivo de fraude é a loja. Não é o banco emissor, não é o cliente final, é a loja. E então a gente começou a ter muito custo disso, e no mesmo momento a gente viu muita gente, aumento muito expressivo em reclamações de pessoas tentando comprar e não conseguindo, e ao investigar o motivo, o antifraude estava acusando o suspeito de fraude. Mas lá dentro a gente viu muitos casos que eram claramente falsos positivos, clientes de longa data, parentes, funcionários, enfim. Então, o que aconteceu foi nosso antifraude sofreu uma queda de desempenho e a gente estava sangrando. E a gente precisava melhorar disso. E a gente achou que o melhor caminho seria ajudar o fornecedor a melhorar. Então, a gente trabalhou 4 mãos com eles para melhorar. Ao longo de 4 meses, melhoramos tanto nos indicadores de baixando fraude e subindo a taxa de aprovação, 4 meses sequenciais, mas depois a gente passou 2 meses sem conseguir evoluir mais. E daí a gente chegou no fim de um trimestre, avaliando o roadmap, a gente pensou, putz, não tem nada aqui no roadmap de coisas do core do negócio que vão ser mais impactantes do que se a gente conseguiu chegar num grau de excelência em relação à eficiência do funil de pagamentos. Baixando o volume recusado, que nesse momento era 20% do volume estava sendo recusado pelo antifraude, que soa alto, né? E de fato estava alto, mas também estava com muitos casos de falsos positivos claros, que a gente sabia que errou. Então, a gente imaginou que esses 20% daria para baixar. Mas a gente não estava conseguindo evoluir mais com o fornecedor. A gente resolveu testar outro fornecedor, dos dois maiores. Mas a gente sabia que se trocar um pelo outro, o novo, ele larga na desvantagem, porque ele não tem as compras recentes, o seu motor de regras não vai estar calibrado para a realidade da loja, então não vai ser uma comparação justa. Então a gente achou que a única maneira de dar uma oportunidade do outro fornecedor mostrar que ele consegue fazer um resultado melhor seria primeiro criar um software que manda 100% das informações para ambos os antifraudes, e depois, numa aleatoriamente selecionada pequena parcela, tomar a resposta no novo, e não o incumbente. Então, a gente viu que não tinha um produto no mercado que faz isso, a gente construiu o software dentro de casa, e foi bom que a gente tomou tempo de fazer isso, porque no início, tanto o chargeback estava mais elevado e a aprovação estava mais baixo do que o serviço que a gente estava usando até então, mas a gente esperava isso mesmo. Então a gente deu tempo, eles foram calibrando as regras, melhorando, tunando, né, a ferramenta ao longo do tempo. E depois de 2 meses de preparação da ferramenta, a gente sentiu que agora é uma comparação justa. A gente passou muitos milhões de volume para ambos os fornecedores nesse mês, e a gente conseguiu de 65% no controle de aprovação para 75% no B. Então, é um incremento de 10 pontos percentuais no base de 65, é um
um incremento de 75, desculpa, de 15% do faturamento da empresa. E a gente sentiu isso no DRE. De fato, a receita subiu, os custos baixaram, a gente até conseguiu menor chargeback com outro fornecedor, e foi drasticamente melhor. Então, não só a receita subiu, mas também o retorno de nossas campanhas de aquisição. A gente investia muito no Google, na Meta, na época Face, né, em aquisição. E daí, de repente, essas campanhas geravam mais vendas, quer dizer que a gente podia investir mais, e daí acelerou o crescimento da empresa. Então, foi muito, muito positivo o impacto. Mas a gente não parou por aí, a gente estava um squad montado, a gente resolveu testar mais coisas. A gente viu que entre os adquirentes, às vezes tem uma diferença significativa de aprovação. Então, a gente acabou migrando adquirentes para aumentar a aprovação. Depois, a gente viu que, às vezes, um adquirente recusa, você retenta no outro imediatamente depois, e você conseguia aprovar a transação, apesar de ambos os adquirentes conectarem com o mesmo banco emissor. A realidade é que uma parte você recupera sim. Então, a gente conseguiu incrementar assim. Daí a gente conseguiu aplicar regras de heurística, dizer, ó, a gente conhece o Luiz, ele está usando o mesmo cartão que ele sempre usa, mesmo dispositivo, já tem meses de histórico. A gente não precisa mandar ele para o antifraude. A gente vai riscar falsos positivos, vai ter custo desnecessário. Então, com o Luiz, a gente resolve dentro de casa. E o posto também a gente conseguiu resolver, que obviamente fraudadores. O mesmo dispositivo tentando o quinto cartão de crédito nessa hora, é obviamente um fraudador. Então pode recusar tudo sem mandar para o antifraude ou pelo adquirente. Então, essas otimizações a gente fez com programação interna, e o squad que fez essa programação ficou em funcionamento até depois que eu saí da empresa no fim de 2018. Até 2014, eu estava como CTO, cofundador e CTO, daí a gente vendeu a empresa para Baidu no fim de 2014, eu assumi como CEO. O Júlio resolveu tirar um sabático e ver outras coisas na vida, que vira página, e eu entrei na outra atividade de ser CEO. E a gente conseguiu acelerar muito o crescimento. A gente que estava 40% do mercado versus 60% aqui com o Groupon, a gente inverteu a proporção no primeiro ano, depois junto com o Baidu, e daí a gente foi para 80% no ano seguinte, e Groupon meio que desistiu do mercado latino-americano. Então ela vendeu a empresa para uns investidores chilenos. E daí, em 2017, a Baidu resolveu mudar o foco dela para inteligência artificial. Imagina, em 2017, foi realmente percebendo as oportunidades cedo. E ela hoje é um dos líderes de mercado nisso por ter esse foco. Mas junto com esse mudança de foco, não tinha mais sinergia com peixe urbano, então ela resolveu vender. E os chilenos que compraram o Groupon compraram peixe urbano. Também, o último ano lá, eu virei CEO do grupo e ajudei a unificar as operações em 7 países. Então, eu fiquei até o fim desse ano. Esse ano a gente vendeu R$ 1 bilhão, 600 milhões no Brasil, o restante nos outros 5 maiores mercados da América Latina. A gente também tinha uma operação no Uruguai de programação, mas que não, a gente não vendia nesse mercado. Então, eram 7 países, 6 que a gente tinha vendas. Mas eu saí de lá e resolvi fazer outro sabático, recarregar as baterias, depois decidi o que fazer, 6 meses, período ideal, pensei. Mas na metade desses 6 meses, uns empreendedores que estavam buscando fazer um Nubank para a saúde, estavam procurando um cofundador CTO, e me apresentaram um projeto chamado Alice, que seria criar uma empresa nova com todo, assim, os detalhes de execução bem diferentes, de tentar engajar o cliente para ele usar o plano de saúde e não dificultar a utilização e ter uma telemedicina muito forte, alavancar tecnologia, muitos detalhes do projeto, mas à medida que eles foram me explicando, eu me empolguei, falei, olha, eu não sou a pessoa ideal para ser esse CTO, que eu estou 4 anos como CEO, melhor achar alguém que é um CTO até agora, mas eu adorei a tese, eu quero ser investidor, eu quero te ajudar a achar um CTO cofundador. Então eu fui buscando minha rede, fazendo ligações, e eu não consegui achar ninguém melhor para o cargo disponível na época. Eles também não. Então pensei, putz, eu estou de bobeira aqui, gosto do projeto, pode ser transformador, pode melhorar a saúde no Brasil, então eu pensei, eu tenho que entrar nisso. Então, eu entrei como cofundador da Alice,
A gente levantou algumas rodadas de investimento. Depois do Series A com o Kazek, a Yellow, a empresa de micromobilidade, ela estava quebrando e a gente teve a oportunidade de pegar o CTO e todo o time de engenharia dessa empresa e transferir para Alice, que seria um mega upgrade na parte de TI em relação ao que eu estava montando na época. Então a gente fez isso, eu saí da operação como executivo, voltei para o meu sabático. Alice voou desde então, indo super bem, realmente transformando saúde, realmente tem um case de NPS muito além dos concorrentes, estilo Nubank com os bancos. Mas eu voltei para o meu sabático e no fim de 2019 a Riachuelo estava fazendo um processo de transformação digital e ela ficou sabendo da software de orquestração de pagamentos que a gente criou, né, dentro do Peixe Urbano. E queria um software desse para ela. Então ela ligou para o Paul, que depois que eu assumi como CEO no Peixe Urbano, ele virou CTO, e ele continuou na empresa depois que eu saí. Então ele estava como CTO do Peixe Urbano, uns 100 engenheiros, mais gerentes de produtos, DevOps e tal, no grupo dele. E ligaram para ele, você consegue sair de lá, fazer uma consultoria para a gente, ajudar a montar um software desse tipo pra gente aqui? E ele me ligou e falou, Alex, sabe aquele software que a gente criou não por vontade, mas porque não tinha um produto no mercado que faz? Então o produto ainda não existe e tem uma empresa gigante querendo comprar. Talvez tenha uma oportunidade de negócios aqui. Daí a gente pensou, putz, vamos amadurecer mais essa ideia. E a gente pensou em criar um produto que é um gateway de pagamentos, que ele substitui os gateways de pagamentos tradicionais do mercado, que agregam conectividade e segurança da informação, e acrescentar um montador de workflows no code e que permite você criar teste AB. E daí a gente pensou qual vai ser o segundo produto, o terceiro produto, e a gente resolveu ir na linha de ser uma empresa de pagamentos com portfólio de produtos de pagamentos, que o primeiro é esse gateway, mas depois podemos selecionar outros produtos que encaixam em mercados grandes, que têm dores agudas, que a gente acha que dentro de um ano a gente consegue trazer o melhor produto para o mercado e que tenham sinergias com os demais produtos do portfólio. A gente escolheu isso pelos cases, que tem a Adyen, uma empresa holandesa, que começou com Gateway, depois foi para outros países, depois fez um subadquirente, depois adquirência própria, POS, antifraude, hoje vale uns 50 bilhões de dólares no mercado como empresa independente. A Stripe está beirando 100 bilhões de dólares. Dentro do mercado brasileiro também a Stone agregou vários produtos de pagamentos. Então, pelos cases, parece que é uma boa receita para você conseguir chegar em escala como empresa independente. Então a gente foi nessa linha. E a gente tem cases de tipo bulk clothing da Arezzo, 19% de aumento de aprovação, com a Trocafone, que é o maior site de venda de smart device usado, mais de 20% de aumento de aprovação, com um dos maiores empresas de setor de transporte, mais de 20% de aprovação, de aumento de aprovação, com supermercados como a Supernosso, o Angelone, a gente consegue reduzir de 50% a 70% o custo do antifraude usando o nosso sistema. E a gente também virou subadquirente para os marketplaces. Então, para o iFood, ele tem a maior cardápio digital do segmento, chamado Notai, e a gente processa os pagamentos para esse cardápio. A gente processa pagamento para Zé Delivery, na modalidade de pagamento de NuPay. A gente é subadquirente do Nubank para isso, e junto com o Zé Delivery, a gente faz todo o marketing da ReHap. A gente liquidou mês passado de quase 50 mil PMEs através dos nossos clientes marketplaces. Processamos mais de 700 milhões de reais no mês passado. Então, a gente está tendo uma bela atração em ajudar as empresas a tirar maior valor dos seus pagamentos. Até agora, nosso conjunto de produtos atende de maneira diferenciada o online, mas a gente está investigando, fazendo discovery para ver como que a gente pode entrar no offline. Mas só no online, por exemplo, volume de cartão não presente ano passado foi 980 bi no Brasil, sozinho no Brasil. Pix não presente em termos de 650 bi. Isso no ano anterior, Pix foi muito, muito menor. Cartão foi 830 bi, foi para 980. Então, mercado crescente, crescendo muito rápido. Nossa participação já
tipo, um número absoluto, nominal, é um dinheiro relevante, mas a penetração de mercado ainda é muito incipiente. Então, a gente está super empolgado com o momento que a gente está. E daí eu acho que a gente deve falar sobre investimento, próximos passos depois. Isso, isso. Cara, primeiro trajetória aqui que eu fiquei aqui encantado em conhecer mais quem viveu de dentro essas etapas do desenvolvimento, que a gente pode dizer que é o desenvolvimento do próprio ambiente digital atual do Brasil, né. Então o peixe urbano ele sempre foi meio que âncora nesse mercado, estimulou muita gente e mudou a cabeça de muita gente que está empreendendo hoje para apostar no digital, trouxe muita gente para investir no mercado digital, então a trajetória de peixe urbano teve essa influência positiva para o mercado como um todo, né, então além da própria trajetória e dos próprios resultados. Alex, eu queria entender um pouquinho mais, e aí eu vou fazer 2 perguntas em uma, porque eu acho que elas conversam muito. Uma está em linha do que você terminou falando aí, da visão de ter uma participação maior no mercado, ter uma presença maior no mercado, por mais que os volumes atuais já sejam altos, mas quando a gente olha para o mercado como um todo, o percentual ainda é muito pequeno. Então, primeira pergunta, como é que tu enxerga esse desafio de crescimento? E a segunda pergunta é: você é um fundador que o perfil investidor gosta de investir, porque já teve outras experiências, experiências bem-sucedidas, você traz essa bagagem de outros empreendimentos que pesam na hora de você captar investimento hoje para a Tuna. Mas querendo ou não, a gente sabe que via de regra no Brasil, não é muito fácil você levantar capital, né? Não é trivial, não se levanta mais capital com PowerPoint, como já aconteceu em algum momento. E eu queria, na segunda pergunta, trazer como é que foi essa experiência de captar recurso para a Tuna, como isso tem acelerado esse motor de crescimento. Então, as perguntas são correlacionadas, né? Desafio de crescimento e como investimento acelera essa máquina. Perfeito. Então, a gente tem usado o capital para acelerar nosso crescimento. As primeiras rodadas, que foi com Canary e Atlântico, foi muito na construção do produto e demonstração da atração. E daí a gente entrou num vale muito complicado, porque a gente levantou em 2020, 2021. Em 2022, a gente estava ainda tentando mostrar que a máquina comercial pode funcionar, fazer os cases. A gente procura fazer um case dentro de um vertical que facilita a penetração daquele vertical. Então, Riachuelo ajudou a gente com moda, a Notaí e Gummer ajudaram a gente com apps digitais. Hoje a gente tem 10 deles. A gente, com ClickBuzz, está tendo mais tração agora em viações. A gente faz isso, faz o case e daí a gente consegue penetrar mais. E idem para plataformas. A gente tem plataforma própria e VTEX hoje em dia. O que a gente pensa em relação à próxima captação é de repente como que vamos fazer Shopify, vamos fazer Salesforce Commerce Cloud, Oracle, e daí com a integração com as plataformas amplia seu universo de prospecção e você precisa de mais headcounts para prospectar. Então, o que aconteceu com a gente em 2022 é que a gente ficou apertado de caixa e não tinha ainda os cases e a tração e a máquina funcionando e os critérios mudaram, que você falou. Essa época, não, até que poderia levantar no PowerPoint se você é formado da Stanford e depois trabalhou no Nubank, XYZ, que aliás, eu super indico para qualquer pessoa que quer fundar a empresa, não faça isso saindo da faculdade. Entra em outra startup, um Nubank da vida, um Tuna, né? Tá super convidado, para você fazer essa experiência e aprender tomando o risco do outro, no dinheiro do outro, né? Não tem por que você começar sozinho. Daí, com essa bagagem, você ajuda você a captar com fundos. E, ao seu ponto, né, tem momentos que são mais difíceis, são momentos mais fáceis. 2021, nesse período, PowerPoint levantava muito bem, mas o que aconteceu com a gente no 2022 é que o mercado, os investidores estavam querendo podiam investir no PowerPoint, aí sem tração nenhuma, mas o problema de ter levantado já e ter produto no ar
é que eles querem ver a tração. Tipo, é um período complicado. Tem que ter tração para levantar e até então você tem que sobreviver. Então a gente fez corte de custo, esticamos o runway para conseguir fazer os cases, e felizmente a gente conseguiu. De fato, a máquina começou a funcionar, a gente fez cases em enterprise, e cresceu. E daí, na última captação com o ABC foi total da tração, assim, tração em diversos verticais grandes, dentro de um mercado muito, muito maior do que o nosso plano de tração atual. Então, o que a gente desenhou foi um uso da capital para contratar mais pessoas no comercial, para ampliar nossa prospecção, para adicionar mais subsegmentos do mercado ao universo de investimentos de prospecção, de negócios. Então, eu acho que dentro disso, alguns conselhos se você está levantando no PowerPoint, exagere um pouco para cima em termos do capital que você vai precisar. Pode até dizer, eu vou contratar o mundo no início, mas demorar um pouco mais para crescer despesas, até você ter um pouco mais firmeza da situação, mas tenta, tudo bem se errar para cima em termos de diluição, porque se errar para baixo, pode ser que a empresa não sobreviva, né? E a primeira prioridade é a manutenção do negócio, né? E se encaixa, acaba o jogo. Esse é um ponto. Outro é para facilitar, realmente os investidores gostam muito desse perfil de lá fora, Stanford, Harvard, MIT, aqui ITA, IME, Poly, né? Isso já os investidores têm muito mais conforto em investir em pessoas que e depois para o cara de negócios, McKinsey, Bain, né? Essas consultorias já ajudam muito a conseguir fechar o investidor. Se não, daí é o famoso Friends, Fools and Family, né? Pessoas próximas com grana que estão dispostas a bancar o projeto até o momento que daí sim você está vendendo traction. Contração facilita o mundo, né? Porque afinal o investidor ali, primeiro ele quer ver tamanho muito grande de mercado. Isso é fundamental. Segundo, se vocês, com o desenho do projeto, tem barreira de entrada para outros. Então, às vezes isso é o chamado land grab, é uma inovação que o mercado vai migrar de usar um produto X para um produto Y que vai substituir o produto anterior, mas que o negócio é muito sticky, eles chamam, né? Uma vez aderido, as empresas ou as pessoas não gostam de trocar. Então, esse tipo de coisa, o land grab é interessante. Outro é feito de rede, por exemplo, uma rede social, né? Todo mundo usa Insta, então eu vou usar Insta. Daí tem muito conteúdo e quem entra engaja. Efeito de rede é muito importante. Um outro é tecnologia muito avançada, que é patenteável, né? Eles querem ver esse time. Primeiro, o time é capaz de trazer tal produto e esse tal produto ou produtos tem características que blinda o mercado, o que permite manter uma margem bruta, né, uma participação do volume elevado. Eles querem que tudo bem que vai queimar um monte de dinheiro enquanto escalona, mas quando consolida, tem que gerar muito caixa. Daí é isso que os investidores procuram. Essas coisas sendo verdade, daí eles entram mais nos detalhes. Será que o momento é certo? O time tem quais qualificações? O produto tem quais elementos de tração? E quando o mercado é mais aquecido, eles precisam de menos validações. Quando o mercado é mais criterioso, eles precisam de mais validações e eles são mais pacientes, né? Eles têm menos FOMO, Fear of Missing Out, que eu vou investir agora que o outro vai tomar essa oportunidade, né? Então, eu acho que essas são minhas dicas em relação a isso. Boa, cara, e é muito reflexo de maturidade. Então, assim, é saber defender bem o negócio, a ideia, saber defender bem o mercado. Tem uma coisa que é muito comum quando a gente conversa com fundadoras e fundadores, é que eles entendem muito bem o que eles querem fazer, mas eles acabam entendendo muito pouco sobre o terreno de atuação, sobre o mercado. Né? Então, as informações sobre o mercado são muito superficiais, são muito baseadas em fontes que não são muito sólidas.
Então, esse entendimento de mercado, esse entendimento de visão da barreira de entrada, visão da demanda de mudança de comportamento, eu acho que esse é o tipo de coisa que vem com a maturidade, claro, a maturidade empreendedora, mas para quem está tendo uma primeira experiência hoje, vem como você falou, vivendo o dia a dia de uma outra startup, vivendo o dia a dia de um outro ambiente digital que, mesmo consolidado no mercado, tem uma dinâmica e tem uma necessidade de se reinventar muito mais rápido do que as empresas tradicionais, né. Então eu acho que são dicas e posicionamentos muito valiosos, Alex, e não só para quem está empreendendo pela primeira vez, mas para quem também já tem esse track record aí de outros negócios. Alex, para a gente finalizar, também não tomar muito teu tempo, eu tenho uma última pergunta que eu faço para todo mundo que eu converso aqui, que ela é mais reflexiva, é mais sobre a tua experiência, a tua vivência, que é, na tua visão, qual é o papel e as responsabilidades de um CEO de startup, né? Então, claro que para isso não tem uma resposta certa, não tem uma resposta comum, e eu gosto de fazer essa pergunta porque eu acho que coloca na mesa muito da experiência de cada pessoa que eu converso aqui. E aí eu queria, a partir da tua experiência, qual é a tua visão sobre o papel e responsabilidade de um CEO de startup? Perfeito. Como último responsável, né, para tudo, o CEO ele tem que fazer a empresa desenvolver um produto que mostra tração no mercado relevante, que encaixa com as expectativas dos seus investidores, né? O investidor no setor de venture capital, como ele investe em diversas empresas de alto risco, ele já conta que poucos deles vão dar certo, né? E muitos vão dar prejuízo total, write-off, né? Alguns têm que dar muito, muito certo, tem que dar 10, 30 vezes o retorno para compensar os outros e ainda dar um retorno que é muito maior do que o Selic, que está altíssimo, né? Então, quando você está lá dizendo, eu quero um valuation um tanto, você tem que considerar que o seu mercado tem que ser grande o suficiente, porque o fundo pode desenhar um caminho, e você mesmo, como CEO, tem que desenhar um caminho que vai subir 30 vezes o valor. Então, esse é o que acontece quando você, como CEO, é responsável por fechar o investimento inicial. Depois você tem que conduzir a alocação desses recursos a realizar um produto ou produtos que mostram aderência dentro de um mercado e um canal. Porque não adianta você ter um mercado e um produto se você não consegue vender o produto para esse mercado, e a venda é sempre conduzido através de algum canal. É outbound, é parceria, e você consegue, geralmente, com um canal, você mostra tração, já é suficiente você levantar mais dinheiro, e daí você pode ir acrescentando mais canais que acelera mais o seu crescimento e acrescentar mais submercados dentro do mercado mais amplo, que também ajuda você a crescer mais. Então, o CEO continua sendo responsável pelos próximos passos, né? E agora, para conseguir montar o produto e mostrar a atração dentro de canal, tem que contratar muito bem e conseguir alinhar essas pessoas e definir o ritmo de desenvolvimento, de condução do negócio e de investimento. Então, eh, por trás disso tudo, como o CEO é responsável por conseguir fazer o projeto decolar, implícito nisso é que o avião não pode cair do precipício, né? Ele tem que ter pista, né, o chamado runway, para decolar, e muitas vezes isso quer dizer que você vai calibrar o investimento para não inflar demais a folha, para o dinheiro durar mais até o momento que você consegue mostrar essa aderência ao produto, mercado e canal. Então, essa parte de definir o ritmo da empresa e manter o ritmo, né? Que é um alinhamento entre as pessoas, é muito coordenação, é muito motivação também, que é importante. A empresa passa por altos e baixos. Eu gosto quando está nos altos, a falar para a galera, olha, não vai ser sempre assim, muito disso é sorte, não é só você sendo incrível, é muito fator externo, e daí quando passa pelos baixos, fazer o inverso, dizer, olha, com um dos baixos sempre vem uma alta, a gente tem que focar aqui para alinhar e conseguir passar dessa fase, essa fase é só isso, uma fase, né, e tentar manter uma consistência de
de atitude e esforço, apesar dos altos e baixos que vão, ao longo do caminho. E também nisso, para conseguir, mostrar esses resultados, tem que ter uma alocação mais, eficiente e produtivo possível de recursos. Então o pior, desperdício é você desenvolver algo que não é útil. Então você tem que estar constantemente testando premissas, não assumir que, não, esse feature aqui vai ser maravilhoso, vai dar tudo certo. Não. Quanto antes que você consegue colocar esse feature na mão de clientes reais, para você validar isso de fato, isso é algo interessante apresentar, o timing é certo, o mercado é certo, tudo isso, é, evita o cenário que você desenvolve algo que é desperdício, né? E daí, além disso, tem parte de investimento em canais, em marketing, campanhas, nos vendedores. Então, afinal, o CEO é responsável por fazer o projeto decolar. E daí nisso tem as diversas atividades que eu falei que tem que entregar o melhor possível. Isso. Cara, muito bom, muito bom. Acho que fala realmente muito do dia a dia e da visão de futuro que um CEO precisa ter para que o negócio continue e faça cada vez mais sentido para o mercado. Eh, Muito bacana a tua experiência, muito bacana a forma que você colocou tudo. E para quem chegou até aqui e está assistindo a gente, eu deixo algumas recomendações antes da gente finalizar. A primeira é que você leia o texto complementar que está aqui na edição dessa newsletter, para que você tenha ainda mais informações sobre o Alex, sobre a Tuna. E aproveitando, siga-os no LinkedIn, siga-os em outras redes para saber o que é que está acontecendo, para entender o que é que um fundador como o Alex tem falado para o mercado e o que é que a Tuna tem feito. Como ele mesmo disse, eu vou fazer um reforço aqui, quem quiser entrar nesse mercado, vai olhar as vagas que tem na Tuna, vai que a Tuna é a tua primeira experiência dentro de uma startup e ter isso no teu currículo com certeza vai ser muito importante para o que você quiser fazer depois. E a gente obviamente se encontra e se vê aqui no próximo Papo de Founder. Valeu!